Desculpa, pessoal, tinha esquecido de ligar meu microfone. Obrigada, Érica, por me avisar. Nada. Olá, pessoal. Boa noite. É com imensa satisfação que damos início à sexta webconferência do curso de formação para educadores do programa Braille BRICS Brasil, edição do primeiro semestre de 2022. Sintam-se acolhidos por nossa equipe. Eu sou a Daniela Jordão, a coordenadora de tutores deste programa. Estou com meu cabelo é liso, loiro escuro, um pouco abaixo dos ombros, tenho pele clara, olhos verdes e estou usando um óculos com aros marrons e uma cordinha amarrada para não perder ele. Uso uma blusa branca e no meu fundo tem uma parede branca, uma porta de madeira e ao meu lado direito um jogo de dardos. Hoje, deixa eu avisar, né, que logo após a fala, né, de cada palestrante, quer dizer, da palestrante, né, que hoje é a Érica, e também vai ter um pouco da colaboração da Valéria, então a gente vai ter um tempo, né, para as perguntas, mas a Érica disse que a gente pode ir interrompendo ela também para fazendo os questionamentos durante a fala dela. Então, vocês podem ir colocando questionamento no chat do YouTube, como vocês já estão acostumados, que a nossa tutora Patrícia vai recolhendo, vai me passando, e eu vou passando para a Érica, tá bem? A lista de presença vai ser liberada mais para o final da webconferência. Então, a nossa palestrante hoje é a Érica Hackdreza. Ela é pedagoga, pós-graduada na área de educação especial, com aprofundamento em deficiência visual pela Universidade Cidade de São Paulo. Durante 18 anos, atua no acompanhamento de alunos com deficiência visual, trabalhou em sala de recursos, orienta professores da sala de aula regular e realiza atendimento especializado às pessoas com deficiência visual no Instituto Jundiaiense Luiz Braille. E vai estar colaborando com ela a Valéria Rodrigues, que já esteve com a gente em outra webconferência. A Valéria é pedagoga, especializada em educação especial inclusiva, especialista em psicomotricidade e orientação e mobilidade para pessoas com deficiência visual, e atua no setor de serviços de apoio à inclusão da Fundação Dorina Nuil para Cegos, no atendimento direto à pessoa com deficiência visual. Então, seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada. Enquanto você vai dando um oi pessoal, vou desligar meu microfone e vou colocando a apresentação. Ok. Boa noite a todos. Meu nome é Érica Dreza, sou pedagoga, especialista em deficiência visual. Eu tenho cabelos castanhos. Meu cabelo é comprido, mas hoje está preso, com coque. Tenho pele clara. Hoje eu estou usando brincos e colares prateados. Eu estou com um vestido preto com bolas brancas, tá? Atrás de mim tem uma janela que está fechada e tem uma cortina cor de creme, tá bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre adaptação de materiais em sala de aula e eu vou falar primeiro brevemente, de um modo geral, sobre adaptação. Vamos falar um pouco sobre o pré-braille e depois eu vou mostrar e vou descrever alguns materiais para vocês, materiais que podem ser confeccionados com material reciclado ou com materiais de baixo custo, tá? Esses materiais que eu vou mostrar para vocês hoje, mais ou menos, eu acredito que em outubro, agora, de 2022, nós vamos ter um curso pela Fundação de Adaptação, onde eu ensino a fazer esses materiais, tá? Então, no segundo semestre, eu acredito que no mês de outubro, vão iniciar esses cursos. São dois cursos, são 2 turmas.
Então, aí depois, se vocês tiverem interesse, é só depois ficar aguardando, abrir o curso e se inscrever pela fundação, tá bom? Isso, vamos começar? Vamos lá. Vamos falar um pouco do professor. O professor, ele atua na sala de aula como um agente facilitador. E ele fica ali intermediando a aprendizagem. Essa aprendizagem, ela só tem significado quando ela é relacionada com as experiências, certo? Então, cabe a esse professor construir meios para facilitar e possibilitar esse processo, tá? Na produção e confecção dos materiais, é fundamental para os alunos com deficiência visual que, para que eles possam, essa adaptação é importante para que eles possam construir esses conhecimentos e para que eles compreendam os conceitos. Porque se não tiver esse material e se a gente não tiver algo palpável, é muito difícil ocorrer a concretização desse aprendizado, tá? Então, a gente precisa planejar, precisa respeitar as diferenças e garantir que todos participem da aula, tá certo? Vamos abordar nós vamos abordar aqui, depois vou mostrar todos os materiais, vou descrever todos para vocês, a necessidade de cada um e como a gente vai construir de maneira bem simples, tá? Desenvolvimento e escolarização do aluno. Quando a criança com deficiência visual, assim como a vidente, quando ela ingressa na escola, a gente se abre um leque ali de oportunidades para essas crianças. Então, para adquirir conceitos, para estabelecer relações, para desenvolver linguagem, para eles vivenciarem novas experiências e pela anulação ou pelo comprometimento da captação de algumas informações. Então, o que a gente tem... essa impossibilidade, ela provoca alguns problemas para essa criança, na parte motora, na parte afetiva, na parte social. Então, por isso que nós temos que, desde pequeno, estimular esse aluno de forma constante e permanente, para que ele progrida e para que ele construa ali e desenvolva todas as suas potencialidades, né? Então, considerando a vivência de cada um, nós temos ali uma diferença na hora de tratar o nosso aluno e de mostrar esse material, de apresentar o material, tem uma diferença muito grande do cego adquirido e do cego congênito, né? Por quê? Porque o cego adquirido, ele já tem uma memória visual, né? Então, ele tem ali, ele você fala para ele, ó, é a caneta. Ele já mexeu na caneta, ele já sabe como é a caneta. Então, é fácil de você explicar. Quando você fala uma caneta, ele já tem isso pronto. O cego congênito, você tem que apresentar a caneta para ele, né? E aí você tem que apresentar todos os detalhes dessa caneta, você tem que mostrar para ele. Então, na hora que a gente está construindo o nosso material e está mostrando ali, o cego adquirido, ele vai ter uma facilidade muito maior ali na hora de tatear esse material e de poder compreender melhor. Então, eu vou ter que dar mais pistas e mais informações para o cego congênito na hora de eu estar falando sobre, mostrando ou apresentando para ele esse material, tá? Porque o cego adquirido, ele já teve experiências visuais que o congênito não teve, tá certo? A memória visual, ela pode trazer dados que terão grande importância para a compreensão de novos conceitos. Na relação dos objetos, vão precisar de uma exploração mais detalhada para reconhecer.
embora algumas vezes o cego congênito precisa de mais tempo para se apropriar dessas atividades. Essa investigação tátil ela é realizada de forma fragmentada pelo deficiente visual, seja ele congênito ou adquirido. Quando a gente manipula objetos e mostra objetos lá para o nosso aluno, ele vai ter o que tem o nosso aluno vidente, ele vai pegar o material e ele já tem uma visão global daquilo que a gente está mostrando. Para o cego, ele vai estar, nosso aluno cego, ele vai estar lá, ele vai precisar ele vai tatear isso lá, em cada pedacinho, e aí eu vou estar mostrando para ele, vou estar explicando para que serve, vou estar orientando ele na hora dele estar mexendo, manipulando aquele objeto. Então, eu tenho que ter tudo isso em mente, eu tenho que ter toda essa preocupação na hora de estar lidando com esse aluno, tá? Não podemos pensar também na exploração tátil de forma isolada. Eu preciso envolver processos para que ele se aproprie desse conteúdo. Então, os recursos pedagógicos, os materiais adaptados, eles vão levar a criança a ter uma aprendizagem significativa, tá? Porque conforme a criança vai... Você está explicando uma atividade ali para a criança e você tem um material preparado para aquilo, essa criança vai ter uma facilidade muito maior de se apropriar daquele conteúdo do que se você estiver só ali jogando conteúdo e simplesmente sem ela poder ter ideia, muitas vezes, daquilo que você está falando, né? Adaptação de materiais. Vamos lá, falar sobre adaptação propriamente dita. Esses materiais, como eu já falei, eles vão possibilitar a interação desse aluno com os demais na sala de aula, vão fazer com que ele tenha uma facilidade maior no processo de aprendizagem, e esse professor ele tem que estar sempre que possível perto para mediar essa aula. E durante essa adaptação que a gente faz, a gente tem que ter em mente o seguinte: ele tem que ser um material de interesse do aluno. Eu tenho que escolher materiais que são de fácil manuseio, que façam sentido para aquele aluno. Eu tenho que ter representação mais fiel possível daquilo que eu estiver mostrando para ele. Pensar nos materiais que eu vou usar. Tem que ter sempre a preocupação de não causar materiais que não causem rejeição ao tato. A preocupação ali, tem muita gente que fala, posso usar lixa? Pode usar lixa, mas não aquela lixa que você quase perde o dedo. Você pode usar uma lixa daquela bem fininha, daquela lixa d'água bem pouco áspera, né? Porque o que é importante ali? A parte mais importante para o meu aluno que está aprendendo Braille é a ponta dos dedos. Então, se eu oferecer material para ele que vai prejudicar o tato, que vai ferir a ponta dos dedos, eu estou prejudicando esse aluno, né? Porque ele precisa desse tato, da pontinha do dedo, sem dificuldade nenhuma, ele precisa estar legal. E esse aprendizado, essa intelecção, ela vai ocorrer quando o professor compreende que o aluno ele vai aprender através da construção mental, tá? A gente vai falar um pouco. Esses materiais que eu vou mostrar para vocês são materiais que a gente vai trabalhar num momento que antecede o ensino do Braille, que a gente pode chamar de pré-Braille, tá? Nesse momento, a gente vai trabalhar algumas habilidades para facilitar o aprendizado do sistema Braille, tá? Então, depois eu vou passar aqui uma tabela para vocês, onde eu vou mostrar ali algumas coisas que eu preciso trabalhar, algumas habilidades que são importantes para que esse aluno adquira antes da gente ensinar o Braille, tá?
Por quê? Por que eu vou precisar trabalhar tudo isso? Porque ele precisa ter domínio de movimentos dos ombros, dos braços, dos punhos, tá? Ele precisa ter, fortalecer o movimento das mãos, porque na hora dele estar apertando as teclas ali na máquina, ele tem que estar ele tem que colocar força, então ele tem que trabalhar tudo isso. Então, são pré-requisitos. Ele tem que trabalhar a coordenação motora. Então, essas atividades de pré-braille são atividades que eu tenho que ter como pré-requisitos para aprender o braille, tá? Então, eu tenho aqui, vou mostrar para vocês, uma tabelinha de algumas atividades que eu preciso, de algumas habilidades que eu preciso trabalhar para que esse aluno adquira essas habilidades que eu preciso, tá? Então, aqui tem uma tabelinha. Depois, eu uso muito isso em sala de aula. O que eu faço? Eu tenho uma tabela depois com essas habilidades, onde eu coloco ali se o aluno adquiriu ou se ele tem dificuldade e o que eu preciso trabalhar. Então, conforme eu vou trabalhando, eu vou marcando ali o que eu já consegui com ele, o que ele já conseguiu adquirir, e eu vou ticando. Então, quando eu vou trabalhando, eu sei ali o que eu ainda preciso trabalhar e o que está faltando, tá? Então, essa tabelinha, para mim, ela é bem legal e eu uso muito com os meus pequenos, tá? Vou começar a mostrar para vocês agora alguns materiais para a gente trabalhar tudo isso aí, tá legal? Então, vamos lá. Vamos começar com a parte de alinhavo. Então, alinhavar e desalinhavar. Eu vou pegar os materiais aqui, vou mostrando e vou descrevendo para vocês, tá legal? O que eu vou trabalhar nessa hora de alinhavar e desalinhavar? Eu vou trabalhar a coordenação motora ampla, vou trabalhar direcionalidade, vou trabalhar atenção, raciocínio, tá certo? Então, vamos lá. Ó. Vou mostrar aqui, depois, se não tiver dando para ver direitinho, vocês vão me avisando, tá legal? Ó, eu tenho aqui... Tá bom nessa altura, viu, Érica? Tá legal? Uhum. Tá. Obrigada, Dani. Ó, eu tenho aqui uma tábua de carne, tá? Com luvas de PVC coladas. Eu colei aqui uma ao lado da outra. Eu tenho 6 luvas. Eu tenho 3 do lado direito e 3 do lado esquerdo. E em cima, eu prendi com EVA, eu prendi um cadarço, e esse meu aluno vai passando esse cadarço pelas luvas de PVC, tá? Vai ficar um buraco grande ali, e ele vai fazendo esse trabalho de alinhavo nesse buraco grande que é da luva de PVC. Eu começo a trabalhar esse aqui para depois ir diminuindo, tá? Então, aqui, ó, é um material bem simples. Vocês vão ver todos os materiais que eu vou mostrando para vocês. Muitos são de material reciclado, muitos, a maioria de material bem em conta, tá? Eu procuro fazer os materiais geralmente com as coisas que eu tenho aqui em casa, porque a gente sabe que os materiais que a gente usa e que a gente precisa comprar são sempre materiais caros, e o professor não tem condições de ficar o tempo todo comprando material e gastando muito dinheiro. Então, a intenção desses materiais e desse curso de adaptação de materiais é justamente essa, que a gente use materiais de baixo custo e materiais reciclados e vá fazendo as adaptações com as coisas que a gente tem em casa, tá? Então, ó, esse aqui é um exemplo de material para trabalhar alinhavo, tá? Ó. Esse aqui é um outro material. Eu vou descrever para vocês todos os materiais, porque a Dani me informou que eu tenho alunos com deficiência visual nos assistindo aí, então por isso que eu estou descrevendo direitinho para todos, tá?
Então, ó, aqui eu tenho um formato aqui de um tênis, tá recortado num papelão, e depois ele tá colado com EVA, e em toda a volta dele ele tá perfurado, e ele também tem um cadarço colado ali na parte de dentro, para que nosso aluno possa fazer essa atividade de enfiar o cadarço por um lado e puxar pelo outro, tá? Aqui eu já tenho buracos menores, então a intenção é essa. Eu vou mostrar um outro depois com um buraco também um pouquinho maior, que dá para a gente trabalhar um pouco antes desse, mas a finalidade é essa: a gente vai passando desse alinhavo maior, de buracos maiores, para os menores, tá? Então, ó, esse é um outro material também bem simples. Esse outro aqui, que é é uma placa de papelão com EVA colado, e no meio eu tenho uma roda, como se fosse um leme de um barco, é mais ou menos um formato como um leme de um barco, porque ele tem uma roda no meio, com manta acrílica dentro, ele fica fofinho, e saindo dessa roda, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elos feitos com viés, tá? Viés que a gente compra para costura, e no meio tem colado uma bolinha onde eu tenho um barbante bem grosso, e a criança vai passar esse barbante no meio do viés, tá? É um material também bem simples, bem barato. Essa parte do meio da roda é feita com feltro, e dentro eu tenho manta acrílica, tá? Também é um trabalho de alinhavo. Érica, já temos algumas perguntas. Acho bom eu fazer já, porque já Pode são fazer, materiais. Querida. Pode fazer. Vamos lá. A Cristiana Cerchiari está perguntando: existem pesquisas que apontem os materiais mais adequados ao tato? Se existe, olha, o material adequado ao tato, o que eu tenho? Ó, geralmente, a criança com deficiência visual, principalmente o cego congênito, ele tem aversão a muitas coisas. Às vezes eles mexem em argila, aquela geleca, às vezes até a própria massinha. Então, mas por não ter contato mesmo. Então, cabe a gente apresentar os materiais e ir mostrando, explicando, e ele vai entendendo e vai perdendo aquela aversão que ele tem àquilo. Mas o mais importante ali é você usar materiais que sejam agradáveis ao tato. Isso é o mais importante, usar o bom senso e usar assim, ó, materiais que você sabe que não vai machucar, que não vai ferir, e que você consiga ali atingir teu objetivo no propósito que você tem para aquela habilidade que você quer usar aquele material, entendeu? Tá sem som, Dani. Desculpa. Temos mais. A Maria do Carmo Bertaglia. Qual a melhor maneira de apresentar animais para crianças pequenas cegas congênitas? Olha, eu acho assim, eu acho que a melhor maneira é a gente mostrando, né? É lógico que muitas vezes você não vai conseguir fazer a criança passar a mão, por exemplo, você está no zoológico, você não consegue explicar ali, mostrar cada um. Eu acho que na medida do possível, o que você puder mostrar e fazer com que ela se aproxime, mexa, tudo bem. Agora, eu acho que se você não, os que você não tem a possibilidade, eu acho que você pode mostrar através ali de um desenho, de uma miniatura, de um bicho de pelúcia. Eu tenho um livrinho que não está aqui, que eu faço de bichinhos, e aí uso texturas para cada animal, ali texturas diferentes para ir mostrando, o peixe com as escaminhas, o leão com a juba diferente. Então, aí eu acho que você pode usar ali tua criatividade para ir apresentando os animais
e usando texturas diferentes, ou até usando miniaturas mesmo, eu acho legal. Fazer um comparativo ali e mostrando e comparando um com o outro, explicar a diferença de tamanho, né? E sempre que possível, se você puder estar deixando ele mexer e estar próximo daquele animal, é o ideal, né? Ótimo. Tá? A Ana Maria Siqueira Campos Barbosa perguntou que tipo de cola você usou. Eu acho que ela estava perguntando da tábua de passar, da tábua de carne com Da tábua de carne, eu uso cola quente. Mas eu tenho uma outra cola que, antes de terminar, eu vou mostrar para você que ela está mais para lá, depois eu pego. É uma cola que eu compro nessas lojas de R$1,99, que nunca tem nada de R$1,99, mas é nessas lojas que eu compro, e ela é ótima. Ela cola isopor, ela cola EVA, é muito boa. Muito boa Não é mesmo. aquela universal, não. Não. Ó, eu vou pegar já para a gente não esquecer. Peraí, é um segundo. Peraí. Ô, Dani, eu vou aproveitar e fazer um comentário enquanto a Érica foi buscar, que o quanto, pessoal, esses materiais são ótimos, não só para criança com deficiência visual, mas de fato para todas as crianças, né? Que todas as crianças elas passam neste momento de coordenação motora fina. E uma coisa também que eu achei muito interessante é para as crianças com baixa visão. Vocês percebem que tem muito contraste, muita cor, ele é grande, então facilita a aprendizagem de todos. A criança cega, né? A criança com baixa visão e o grupo como um todo. Então é fantástico essas adaptações, Érica. Obrigada, querida, obrigada. Justamente, a preocupação, eu geralmente uso bastante colorido e contraste, justamente por isso, porque às vezes eles usam isso com baixa visão, e é legal também para o vidente, que está lá na sala, que está brincando junto e fazendo junto atividade, né? Eles usam também. Olha, minha querida, a cola que eu uso é essa aqui, ó, chama cola de artesão. Tá? Ela é ótima, ótima. Ela não é uma cola cara, é um preço bem legal e ela cola muito bem, muito bem. Eu uso muito essa cola, porque muitas vezes a cola quente ela é boa porque ela seca rápido e gruda bem, mas tem coisas que eu gosto mais de colar com essa. Isopor, ela cola bem, EVA, tá? É essa cola aqui, ó. Ela é ótima. Ótimo. Essa era a dúvida também da Andresa Ferreira. Tá. A Thelma Corte perguntou se a tabela será disponibilizada. Sim. Eu mando sim. A gente disponibiliza todas as apresentações dos palestrantes, viu, gente? Sempre que vocês forem lá na agenda, né, referente àquela palestra, embaixo do link da palestra, a gente sempre coloca um PDF ali com todos os materiais. Não, mas eu acho que essa tabela que ela está falando, Dani, é que eu falei que eu faço uma tabelinha com essas habilidades. Por exemplo, já adquiriu, falta adquirir. Ah, tá. E aí eu tenho isso em Word. Depois eu passo e compartilho com vocês e você passa para eles. Tá, você pode me passar que eu coloco dentro da apresentação, fica um arquivo só. Ô, Valéria, eu não passei para você, né? Não, essa tabelinha não, mas depois compartilhamos aí ao final. Tá ótimo, fica tranquilo. Tá. Mas eu acho que é essa tabelinha mesmo que eles estão contando, porque serve como apoio na avaliação, né? Isso é ótimo. Isso. Ó, essa também era a dúvida da Lucelena. Temos mais aqui. Tá. A Melissa Cataíra pergunta ainda sobre o tato, né? Mesmo aluno com aversão, devemos insistir no trabalho com tato ou partir para outra proposta? Olha, eu acho assim, ó, se é um material que você vê que ele tem muita aversão, eu acho que às vezes é melhor você substituir aquilo naquele momento por uma outra coisa para atingir o objetivo que você quer naquele momento, e depois, aos poucos, você vai trabalhando aquilo, entendeu? Eu faço isso às vezes com os meus. Às vezes, se eu vejo que tem alguma coisa que eles têm aversão e que não querem, eu não fico insistindo naquilo, porque aí você acaba perdendo tempo e eles vão ficando com uma aversão maior, porque aí não quer saber de nada, e aí você acaba não conseguindo fazer atividade
e não atinge teu objetivo. Então, eu acho que você pode substituir num primeiro momento por uma outra coisa e depois, aos poucos, você vai usando aquilo e vai mostrando para ele que ele pode ir usando, que ele pode ir mexendo, entendeu? Isso. O professor Johnny Anderson complementou essa ideia. Ele falou assim: quantos materiais realmente temos de apresentar? Eu, particularmente, tenho aversão à textura do algodão, mas na hora de montar materiais, uso pela necessidade. Então, exato. É eu teria trazer uma questão, um exemplo, de trabalhar com alimentos, que é uma coisa que eles estão em contato diariamente. Então, banana, né? De pegar a banana, tem muitas crianças no começo, elas têm, né? Então, deixar, estimular outros tipos de material para ir desenvolvendo esse processo também. Então, tentar ampliar essas possibilidades também. Então, com coisas que estão em contato no dia a dia. Isso aí. Muito bem. Ó, vou mostrar para vocês uma outra coisa que dá para a gente trabalhar. Ó, isso aqui parece uma coisa bem simples, mas eles têm muita dificuldade. Aqui, ó, eu tenho uma placa de papelão e eu tenho algumas, uma parte vazada, como se fosse linhas vazadas, tá? E na parte de cima eu tenho colado umas tiras de EVA. Então, eles vão passar pela frente da linha e por trás, pela frente e por trás, fazendo exatamente o trabalho do alinhavo. É uma coisa simples, mas é engraçado como eles têm bastante dificuldade para fazer isso, tá? Então, é uma outra ideia aqui, ó, de atividade de alinhavo para a gente fazer, e é uma coisa bem barata, ó, muito simples, muito, muito mesmo. Aqui, ó, eu tenho uma outra atividade com alinhavo, bem simples também. São 3 peças recortadas com papelão. E na parte de trás eu tenho amarradinho ali o cadarço em cada um. E elas estão todas perfuradas para que eles façam o alinhavo. E aqui, além do alinhavo, eu já posso trabalhar as formas geométricas também, tá? Também um material bem simples, é papelão e um cadarço, tá legal? Muito bem. Vamos falar agora sobre alguns materiais para a gente trabalhar o tampar, destampar, rosquear e desrosquear, tá? Esse trabalho no sentido horário e anti-horário, ele vai ajudar a desenvolver a força muscular, tá? Que esse aluno vai usar para a escrita, principalmente, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui algumas atividades para trabalhar isso, ó. Esse aqui é uma caixa de sapato, tá? Ela tá encapada com EVA amarelo e tem uns detalhes em azul. E dentro aqui eu fiz 6 furos, né, para encaixar 6 garrafinhas e com tampa. E aqui, ó, eles vão rosquear e desrosquear, tá certo? Ó, um material bem simples. Eu posso usar aqui garrafinha de água, garrafinha de suco, garrafinha pequena de Coca-Cola, de refrigerante, qualquer refrigerante. Então, ó, na verdade, a intenção aqui é que eles rosqueiem e desrosqueiem, tá certo? Ó, um material também bem fácil de fazer e bem simples. Eu tenho um outro material que trabalha também esse movimento de tampar e destampar, só que aqui, ó, eu tenho uma caixa também de sapato, e eu tenho nessa caixa, aqui eu tenho 6 frascos diferentes, com 6 roscas, 6 tampas diferentes. Tá? Então, eu tenho aqui uma tampa que é de encaixar, eu tenho uma tampa de rosca, eu tenho uma tampa de vidro de palmito, eu tenho uma tampa de leite, uma tampa de frasco de perfume. Então, aqui, o que eu faço? Eu dou essa caixa e eu coloco numa caixinha ali as tampas e eles vão procurar ali encaixar a tampa no frasco correto e rosquear ou encaixar de acordo com o frasco que ele encontrar ali, tá? Então, aqui eu também vou mostrando para eles que eu tenho não só
eu uso a rosca para fechar os frascos, eu posso usar, eu tenho outros tipos de frascos, né? Então, aqui também a gente vai mostrando outras coisas, não só o tampar e destampar. Oi, Aqui, Érica, oi. deixa eu te perguntar uma coisa. Essa sequência que você está apresentando é mais ou menos do mais simples e vai complicando um pouquinho mais, é isso? Isso. Muitas é o que eu faço ali. Eu vou usando coisas mais simples para trabalhar, e depois, quando eles vão conseguindo já fazer aquilo, aí eu começo a dificultar um pouco, entendeu? Certo, Tá? ótimo, obrigada. Ó, que nem esse aqui, olha, é um material que eu fiz. E aí, o que eu vou fazendo? Se eu percebo que ele tem dificuldade ali em alguma coisa específica, aí eu procuro criar um outro material para trabalhar aquilo que ele está precisando no momento, entendeu? Ó, esse daqui, por exemplo, ó, é para eu trabalhar rosca. Então, aqui o que eu tenho? Ó, é um pedaço de isopor daqueles que vêm nas caixas quando você compra televisão, micro-ondas ou qualquer coisa que você compra, vem aquele isopor dentro. É esse aqui, ó. Eu coloquei uma fita em volta só para proteger um pouco mais. E eu coloquei 3 parafusos aqui, com tamanhos diferentes e as roscas com diferentes diâmetros aqui. Então, aqui, além de eu trabalhar o movimento de rosca, ele vai ter que descobrir aonde ele precisa rosquear aquele parafuso, onde é a rosca certa, né? Então, aqui eu estou trabalhando as duas coisas, tá? Então, aí são 3 ideias aí para a gente trabalhar esse movimento de rosca, tá? Esse movimento de rosca, você disse, ajuda eles a ter mais força na mão, que vai ajudar depois na hora da escrita braille. Isso mesmo. Ótimo. Tá? Estou adorando. Isso mesmo. Ó, aí agora nós vamos falar de alguns materiais que a gente trabalha movimentos de enfiar e desenfiar contas, tá? Esses materiais, eles têm como objetivo concentração, coordenação motora, eles vão auxiliar a criança a trabalhar pequenos movimentos, tá? Então, aí nós vamos começar a diminuir um pouco para que eles trabalhem mais os músculos das mãos, dos punhos e consigam trabalhar. Nós já vamos diminuindo esses movimentos, tá? Érica, tem mais umas perguntinhas. Quer que eu Pode fazer. Pode falar, querida. Dar um pouco de assunto, né? Então, pode falar. A Elisângela Nobile fez um comentário, na verdade, né, que esses materiais são ótimos não só para o aluno deficiente visual, mas para os demais também. Com o ensino remoto, muitos alunos não foram para a creche e não foi trabalhada essas habilidades de coordenação motora. Depois o Felipe Coutinho, ele pergunta, e quanto aos alimentos com semelhanças de texturas? Acho que quando vocês estavam falando ali das texturas, né? O que ele quer saber, na verdade? Em relação aos alimentos com semelhanças de texturas, como que o deficiente visual faz para diferenciá-los? Deve ser isso, né? E eu acho que ele pode ir mostrando a fruta e fazendo a criança explorar a parte de fora, explicar para ela como é a casca, se é de descascar, se é de cortar, como que ele vai comer, como ele identifica, e depois deixar ele experimentar, eu acho. Tem o cheiro também, né? Tudo isso. Explorar do geral, né? Uhum. E esses materiais, Dani, assim, ó, a gente trabalha, na verdade, na sala de aula com as crianças, já nessa fase inicial ali, maternal, jardim, né? Nessa primeira fase, é isso tudo que, na verdade, que a gente trabalha com as crianças, né? Mas muitas vezes isso passa batido para a criança com deficiência visual, porque a professora não faz as adaptações, não tem o cuidado de preparar um material antes para que aquele aluno possa entender o que está sendo dado ali, entendeu? Então, muitas vezes ali é feito ali através de outras coisas, né? Através de um desenho, a criança vai seguindo linha, então ela vai trabalhando aquilo de outra forma em sala de aula, e esse aluno acaba ficando de lado. E aí, quando ele chega ali
para aprender, ele não tem muita coisa ali, ele não tem esses pré-requisitos, entendeu? Sim. Então, por isso que esse trabalho, a gente pode usar lá na sala de aula, porque ele vai servir para todos, mas ele é importante, vai ser muito importante para esse meu aluno, porque esse meu aluno precisa ter os materiais para ele poder se apropriar de tudo isso, entendeu? Sim. Tá? Ô, Érica, temos mais uma pergunta aqui. A Thaline Souza, ela está dizendo que ela vê muita semelhança dos seus materiais com o método Montessori. Aí ela pergunta se este método serve como uma referência para a elaboração desses materiais. Olha, na verdade, assim, ó, mais ou menos. Quando eu comecei a fazer os materiais, foi pensando nos meus alunos. Então, o que eu comecei a fazer? Meu aluno tinha uma dificuldade tal. Aí eu começava a procurar e ver o que eu ia fazer para sanar aquela dificuldade. E aí ele tinha dificuldade ali no encaixar, mas depois ele começou a encaixar, mas mais ou menos. Então eu precisava fazer um outro com uma dificuldade um pouquinho. Então eu fui fazendo. Tem muita coisa aqui que você vê ou que você compra, mas o que eu procuro fazer e o que eu procuro adaptar é com materiais de baixo custo, entendeu? Para que eu possa ir fazendo e fazendo toda hora para ir auxiliando o meu aluno. Então, tem muita coisa que eu acho que ela pode achar mesmo ali, encontrar, e muita coisa de internet também. Mas, às vezes, materiais que você... Às vezes, a pessoa mostra ali, quando você vai fazer, você não consegue fazer daquele jeito, ou, às vezes, está ali de um jeito e quando você faz, fica de outro. Então, quando a gente pensou... Quando comecei a fazer o curso, foi justamente para isso, para ensinar o passo a passo mesmo de cada coisa, sabe? Porque às vezes a gente vê ali de um jeito, e aí você começa a fazer, e eu faço isso muitas vezes, eu pego uma coisa ali para fazer, quando você vê, você não consegue fazer daquele jeito, ou às vezes a pessoa põe e não fica daquela forma, e você tem que usar uma outra coisa para chegar naquela coisa que não mostram ali, entendeu? Então, a intenção do curso é essa, é você mostrar o passo a passo, fazer todos os materiais, fazer junto, dar as dicas, é isso, entendeu? Ótimo, Érica. A Tatiana Nunes comentou que ela fez esse material de rosca, né, com a embalagem de desodorante Rolon, que aí, além de rosquear, ele ainda usava a bolinha para massagear as mãos. Ah, que legal, muito legal. Ótima ideia. Joia. Ó, posso passar para essa outra parte das contas? Pode. Posso? Tudo jóia? Ó, aqui nessa parte de enfiar contas, vou começar aqui com uma parte maior, onde eles podem ter uma noção melhor aqui de como enfiar e desenfiar, tá? Aqui eu tenho um pedaço de mangueira de chuveiro, tá? Ó, pedaço de mangueira que não usava mais. Numa ponta eu tenho uma tampinha grudada para que o que eu vou enfiar não vaze, não se perca ali. E na outra eu coloquei uma fita só para que eu consiga ter o lugar ali fechadinho para eu enfiar. A tampinha de garrafa PET? Tampinha de garrafa PET. E aqui eu cortei macarrão desses de piscina, cortei em fatia. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a mangueira e vai enfiar o macarrão aqui dentro, ó, tá? É bem simples. E eu começo fazendo ele enfiar aqui para que ele vá entendendo como que faz. Geralmente, o que eu faço depois? Eu tenho ali, eu compro aquelas contas em loja de armarinhos com os buracos maiores, e aí eu vou pedindo para que ele depois vá enfiando aquilo num barbante. Eu deixo a ponta ali, eu faço uma ponta mais firme para que ele consiga enfiar, não fique mole para ele enfiar. Então, e aí eu vou diminuindo essas contas até ele ter um lugarzinho bem menor ali para enfiar e precisa segurar mais com a pontinha do dedo e prestar mais atenção ali onde ele vai enfiar para ir diminuindo esses movimentos, tá? Então, essa é uma ideia. Aqui, ó, eu tenho um outro também, numa proporção maior. O que é esse aqui, ó? Eu tenho um vaso desses de plástico.
virado de cabeça para baixo. Aí eu tenho aqui um tubo de papel alumínio, daqueles papel alumínio de tubo de grande, uma largura maior, né? E aí eu fiz um furo no vaso, enfiei ele ali, fechei embaixo direitinho com EVA, e aí eu comprei aqui elástico de cabelo, daquele elástico macio, e ele vai enfiando aqui no tubo, ó. Faço ele colocar e depois tirar. Parece uma bobeira isso, né? Mas eles têm muita dificuldade aqui na hora de colocar de um lado, puxar para o outro e enfiar, tá? Isso no começo para eles é bem difícil, principalmente para as crianças que não têm só o comprometimento visual. Eu atendo muitas crianças que não são só deficientes visuais, elas têm outros comprometimentos. Então, a maioria, quase todos os materiais eu uso com todos eles, e aí eu vou trabalhando e adaptando até eu conseguir fazer eles adquirirem ali o que eu preciso, tá? Uma outra ideia para trabalhar esse movimento aqui, ó, de colocar de um lado e puxar do outro também, que eu não tenho aqui para mostrar, não está aqui. Mas é um cofrinho desses que a gente compra em loja de R$1,99, que não tem quase coisa de R$1,99, e elástico de banco, sabe? Aqueles elásticos simples, e pedir para que eles coloquem ali. Também faz esse mesmo movimento de enfiar e tirar, e também ajuda eles entenderem como faz, tá? Uma outra coisa que ajuda também, ó, nesse enfiar, aqui, ó, eu tenho uma fita de cetim, na ponta dela eu costurei um botão e costurei um botão na outra ponta também. Vou mostrar, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. Espera aí. Na verdade, ó, na ponta, no final, eu coloquei um botão e um quadrado de feltro, tá? Coladinho aqui, ó, na ponta, ó, costurado. E na outra ponta da fita, eu tenho só um botão. Por quê? O que eu vou fazer? Deixa eu tirar daqui para mostrar para vocês, ó. Eu tenho feltro cortado em quadrado, aí você pode cortar em quadrado, você tem a opção aí de trabalhar formas geométricas enquanto você está fazendo essa atividade, aí você pode cortar quadrado, círculo, triângulo, mas a intenção é pedir para que ele enfie aqui o botão e puxe lá para juntar com o de trás, tá? Então, ele vai enfiar por aqui e vai puxar para que junte lá com os outros, tá? Então, aqui você também está trabalhando essas questões aí que a gente precisa trabalhar, tá legal? Então, é uma outra ideia de atividade. Vamos ver agora. Nós vamos trabalhar movimentos de recolher com a ponta dos dedos. Então, grãos, palitos, pregadores, e aí você vai estar trabalhando a coordenação motora fina, vai estar trabalhando o movimento de pinça, orientação espacial, e vou mostrar primeiro uma coisa para vocês, que eu acho que ajuda muito, que eu trabalho para ir ajudando para aprimorar o tato, tá? É uma coisa bem simples. Ó, eu tenho 3 caixas aqui, ó, de sorvete. Ajuda bastante eles na parte de aprimorar mesmo, ó. Então, aqui eu tenho três opções. Na primeira aqui, ó, eu tenho arroz e alguns feijões, tá? Então, o que eu peço para ele? Para ele colocar a mãozinha e ir separando, tirando tudo que tem de feijão lá dentro, tá? Então, aí ele vai pondo no potinho que eu coloco na mesa só o feijão. Então, nesse aqui. Nesse outro, ó, eu tenho aqui
já dificultando um pouco. Eu tenho o feijão e a canjica, que ele é mais ou menos do mesmo tamanho, mas ele tem um outro formato. Então, ele vai separar para mim, aí eu peço para ele separar ou o feijão ou a canjica e pôr num potinho também, separado para mim, tá? Então, isso tudo vai ajudando ele a ir percebendo as formas, percebendo as diferenças, ele vai estar trabalhando o tato, aprimorando, tá? Ó, aqui, ó, eu tenho macarrão penne e macarrão Padre Nosso. Então, aí eu peço para que ele também separe um do outro, tá legal? Então, essa é uma ideia, ó, bem simples, ó, é caixa de sorvete e os grãos lá dentro, tá? Uma outra atividade, ó. Aqui eu tenho duas caixas, dois potinhos desses de plástico. A pessoa pode comprar os dois do mesmo tamanho. Então, num deles, o que eu faço? Eu peço para... Você tem que comprar ali um funil com mais ou menos o mesmo diâmetro do potinho que você vai escolher. E, de preferência, na hora que você for escolher, você tem que comprar aquele funil que não tem aquela redinha dentro, né? Porque tem aquele funil que tem a redinha. Depois você vai cortar um pouco mais a ponta para deixá-la um pouquinho mais larga e rosquear ali na nossa caixa. E na outra caixinha, eu tenho macarrão penne. Aí, o que você vai fazer? Pedir para que ele coloque toda aquela caixinha do macarrãozinho dentro do funil, jogando na outra caixa, tá? Então, aí eu tô trabalhando coordenação, tô trabalhando movimento de pinça, tá? Tudo isso daí. Uma outra coisa bem simples também, ó, um cofrinho. E dentro eu tenho moedas para que ele vá colocando, pegue a moeda lá no potinho e coloque aqui dentro, tá? Também estou trabalhando esse movimento aqui. Uma outra coisa aqui, ó, uma outra ideia, uma caixinha, dentro eu tenho cotonete e tenho pedaços de canudo. Então, ele vai pegar um cotonete, um canudo, e ele vai colocar o cotonete dentro do canudinho e vai colocando no potinho lá na mesa para mim, tá? Então, estou trabalhando aqui também esse movimento de pinça, estou trabalhando coordenação motora fina, tá? Uma outra coisa aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pegar. Peraí. Aqui, ó. Esse aqui. Ó. Esse aqui é uma esponja daquelas de lavar carro, tá? Aqui eu tenho umas hastes. Na verdade, vou contar para vocês o que é essa haste. Sabe aquelas hastes que a gente compra em loja dessas de R$ 1,99, que é de pôr bexiga em festa? E aí tem aquele cabo. Então, eu cortei o cabo para ficar firme, porque o canudo ele é mole, né? Então, essa aqui é uma haste bem, bem firme. Colei aqui dentro com aquela cola que eu já mostrei para vocês. E aqui, ó, eu dou um potinho para ele, cheio de macarrãozinho Padre Nosso, ó. E eu peço para que ele coloque aqui, ó, e vai enfiando nas hastes para mim, tá? Então, aqui também a gente está trabalhando esses movimentos. Ó, uma outra atividade para trabalhar esse movimento também de pinça. Aqui, ó, eu tenho algumas roupinhas, ó, que eu faço de papelão, tá? Eu recorto e colo o tecido depois. Aqui eu tenho um varal e o pregador. Esse varal é um varal diferente, ele é um varal achatadinho, ele não é cilíndrico, assim, redondinho, como aqueles que a gente encontra, mas é um varal fácil também de encontrar nessas lojinhas.
Eu compro desse varal porque na ponta ele tem um gancho em cada ponta, assim, ó. Então, quando eu estou lá na sala usando, eu posso enroscar, por exemplo, às vezes num armário e no outro. Então, fica fácil ali para eu colocar, ao invés de ficar amarrando, procurando onde eu vou colocar. Esse varal eu gosto por causa disso. E aí eu coloco lá um em cada ponta e dou as roupinhas e peço para que eles preguem a roupinha no varal para mim, tá? Então, aqui também estou trabalhando esse movimento de pinça, estou trabalhando tudo isso, tá legal? Ó, um outro material que a gente também trabalha esse movimento, ó. Aqui é uma caixa de papelão, tá? Nessa caixa eu encapei com EVA e eu coloquei 2 divisórias aqui no meio, também encapadas. E aqui eu tenho pregadores, aí eu coloco lá num potinho e peço para que eles coloquem os pregadores aqui. Às vezes eu peço para que eles tirem daqui e coloquem aqui, tá? De uma divisória para outra. Aqui, às vezes, eles não têm essa força para esse aqui, como num outro que eu vou mostrar para vocês, que eles também têm dificuldade. Aí, o que acontece? Eu geralmente começo com um pregador mais molinho, mais fácil de colocar, e depois eu vou dificultando, tá? Então, vou fazendo isso dessa forma. Uma outra coisa que eu trabalho aqui também, uma outra ideia, ó, bem simples também para trabalhar a mesma coisa, ó. Aqui é um cabide e eu trabalho também, ó, pedindo para que eles coloquem o pregador no cabide, tá? Então é a mesma atividade com 2 materiais diferentes. Aqui, ó, tem como se fosse um envelope, também é de papelão encapado com EVA, tá? Aí, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho um rosto com lã, cabelinho de lã, e aí eu peço para que eles peguem aqui em cima a presilha e coloquem aqui no cabelinho, tá? Essas presilhas também, eles têm muita dificuldade, principalmente para aquelas presilhas menorzinhas, que são bem durinhas de apertar. Então, eu começo com essa aqui, não sei, acho que é bico de pato, que chama essa, que é uma bem molinha, e começo com essa, e depois também vou dificultando, tá? Até eles conseguirem apertar aquelas outras mais durinhas, tá bom? Então, essa é uma outra... Érica, temos mais algumas perguntas. Pode mandar. Vamos lá. Bom, a hora que a gente terminou as últimas perguntas, né? A Patrícia colocou aqui que tem muitos elogios a você, aos materiais, muito obrigada. Criatividade, as ideias, o pessoal está gostando. Muito obrigada. Aí a Luciane perguntou: o que vocês acham do tapete sensorial? Tampinhas de diferentes tipos, folhas, areia, pedra, entre outros. Eu acho muito legal. Eu acho que eles têm que estar vivenciando tudo que você puder oferecer de material diferente e apresentar para eles, eu acho muito válido. Eu vou mostrar depois aqui num outro momento uma caixa de texturas também, que na verdade é mais ou menos a mesma intenção, né? Do tapete sensorial. Na verdade, você vai estar conhecendo outros materiais e tateando e explorando, né? E eu acho que a gente tem que mostrar para eles o maior número de coisas que a gente puder. Sim. E a Natália Pereira e Silva: o ideal é iniciar com um rosquear ou alinhavo? Olha, eu faço assim com os meus. Eu trabalho o rosquear e depois eu vou fazendo o alinhavo. O alinhavo eu acho mais difícil. O alinhavo, eles têm muita dificuldade, eu acho, para o alinhavo. Então, o rosquear é uma coisa que é mais simples, eu acho, para eles. Então, eu trabalho primeiro o rosquear, o desrosquear, o tampar e destampar, e o alinhavo eu faço depois. Ótimo. A Melissa Cataíra: o soroban é um tipo de calculadora japonesa muito utilizada para fazer contas.
ele é utilizado como técnica para alunos cegos? Muito. Eu ensino Soroban, eles usam muito. É o que eles vão usar na escola para fazer as 4 operações. O professor, na verdade, na sala de aula, o professor não precisa saber o Soroban, mas o meu aluno ele tem que saber o Soroban, porque ele vai entender ali, por exemplo, vai na matemática, ele tem a expressão lá que ele precisa resolver. A conta que ele vai ter que fazer no Soroban dele. Então, ele vai dar o resultado para o professor, mas quem tem que fazer a conta é ele. Então, ele tem que saber. É importantíssimo. Ótimo. A Marilda de Jesus Rosa. Essas atividades podem ser trabalhadas em outras deficiências? Podem, sim. Eu tenho aluno autista, tenho alunos com muitos comprometimentos e eu trabalho com todos eles. Lógico, nas devidas proporções, né? Você vai ter ali, você vai ver a limitação de cada um e você vai saber como que o que você vai precisar trabalhar, né? Então, mas eu acho que eu tenho, por exemplo, que eu tenho o meu objetivo e eu vou fazer de tudo para chegar onde eu quero ali, com o máximo que eu puder tirar deles, eu vou tirar. Então, ela pode sim, pode trabalhar com todos eles. Sim. Inclusive, o Braille Brix também, ele está indo para as escolas que têm o aluno com deficiência visual, mas é para todos manipularem. É isso aí. A Marileide da Silva perguntou se esses exercícios manuais são pré-requisitos para escrita Braille. São, porque assim, ó, quando você pega, seu aluno chega, por exemplo, eu atendo às vezes adultos que chegam lá para mim que perderam a visão depois. Então é diferente, eles já vivenciaram tudo isso, eles já adquiriram tudo isso. Agora, quando chega meu aluninho ali de 4, 5 anos, eu preciso trabalhar tudo isso, porque senão ele não vai ter ideia do que eu estou explicando para ele, de como eu vou começar o Braille. O Braille é muito complexo, muito. Não tem ali, por exemplo, que nem para criança vidente, você vai falar que o B com A ficou Bá, tudo bem. Para o cego, eu vou estar lá falando que o B é o ponto 1 e 2, que ali eu tenho uma cartelinha, eu tenho uma celinha, ele vai ter que ter a celinha ali, a celinha tem 6 pontos, do lado direito eu tenho uma sequência de pontos, do lado esquerdo eu tenho outra, aí ele tem que entender que o ponto 1 e 2 ficou o B, o ponto 1 ficou o A e o B com A ficou Bá, e ele vai ter que ter um tato bom para passar o dedinho ali e saber que ali está escrito Bá. Então, é muita informação. Então, se ele não tiver pré-requisitos para tudo isso, ele não vai conseguir, entendeu? Ótimo, Érica. A Thaline Souza, opa, mudei de tela sem querer, perguntou assim: hoje sabemos da importância da escola e família trabalharem juntas. É interessante ou não auxiliar a família a desenvolver materiais como esses? Muito, muito. Eu acho que assim, ó, a família é tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu vejo pelos meus alunos. Os alunos que têm um respaldo grande da família e tem uma família que incentiva, que participa, eles vão embora, entendeu? A família é tudo. Eu sempre mando, na maioria das vezes, mando para casa materiais, mostro para a mãe, mando, deixo levar. Então, eu acho que é primordial, é importantíssimo que a família participe, que faça o trabalho, porque assim, ó, quando essa criança está lá com a gente, muitas vezes você tem um atendimento de meia hora, de 1 hora, é só aquilo, é uma vez por semana e você tem aquele pouquinho. Então, ele está na escola o tempo todo e a mãe está com ele o resto da semana. Então, se não adianta você fazer só aquele trabalho ali, se depois você não continua isso em casa ou na escola. Então, muitas vezes eu mando, a mãe avisa a professora o que eu estou fazendo, e aí a professora, às vezes, continua aquilo na sala de aula, entendeu? Então, é importantíssimo. Eu acho que a gente tem que falar a mesma língua ali para a criança progredir mais rápido e progredir mais, né? Ótimo, Érica. A Kátia Sueli
Souza Lima perguntou se esses materiais servem também para os alunos maiores, se eles têm interesse. Geralmente é o que eu te falei, Dani, não para os maiores é difícil, eles não têm interesse, a não ser que, por exemplo, eu tenho às vezes alguma criança um pouco maior e que tem outros comprometimentos e ainda está adquirindo essas habilidades por outros comprometimentos, entendeu? Não conseguiu ainda aprender o braille, tem outras coisas aí, não só deficiência visual. Então, aí ela pode usar. Mas, geralmente, eu uso mais isso com os menores, que estão iniciando aí, vão começar a parte de alfabetização, então ainda estão nesse preparo aí para começar a depois falar do braille, entendeu? Uhum. É mais pré-braille, né? Isso, essas habilidades são pré-braille. Mas, assim, por exemplo, eu tenho um aluno lá, autista, e já numa idade maior, mas ele ainda não tem tudo isso, entendeu? E não tenho ideia de quando que eu vou conseguir ensinar o braille e em que momento isso vai acontecer. Vai ter que ser no momento, na hora dele. Então, tem muita coisa daqui, que ele não tem, ele não adquiriu. Às vezes por conta da deficiência, às vezes por falta de estímulo, às vezes por N motivos, né? Então, em alguns momentos, eu acho que você pode até usar, mas geralmente são para os menores. A última, Érica. Tá bom, não tem problema. A Maria Lúcia Vacari. Tem um aluno com problemas na grafomotricidade. Posso utilizar com ele? Obrigada. Mas ela é um aluno deficiente visual? Porque exercícios grafomotores, ela pode fazer, por exemplo, peças vazadas para trabalhar essa parte de exercícios grafomotores mesmo. Mas geralmente isso é para auxiliar na escrita, né? Com certeza eu acho que ela está. Esse aluno não é um aluno com deficiência visual, talvez. Acho que não. Desde que ela ache que isso vai auxiliar de alguma forma, se tem algum material que ela acha que ela usando, ela vai conseguir progredir ali, ela pode usar, sem problema nenhum. Uhum. Tá? Ótimo. Vou mostrar mais um material dessa parte de coordenação. Aqui, eu tenho 2 caixas de sorvete, tá? Numa delas, eu tenho dois buracos aqui, 2 rodas recortadas, tá? E na outra caixa, eu tenho bolinhas com um diâmetro que eu consigo colocar ali naqueles buraquinhos da outra caixa. E aqui eu tenho um pegador, desses pegador de macarrão, tá? Bolinha de isopor? Não, eu não uso bolinha de isopor, porque a bolinha de isopor, ela é muito leve. Então, eu acho que às vezes ele tá pegando aqui, ele tem dificuldade para perceber, para sentir, às vezes as bolinhas escapam, então eu não uso a de isopor. Essa bolinha aqui, eu comprei, na verdade, eu não sei, era um saquinho nessas lojinhas aí que vinha essas bolinhas, é uma bolinha de borracha, tá? Ah, tá. Ela é molinha, mas ela é de borracha, ela é mais firminha, tá? Então, é melhor que seja mais pesadinha. Então, aquelas que a gente pega na maquininha de R$1 também deve servir. Aquela deve ser... Isso, aquela é boa. Aí, o que você... A preocupação que a gente tem que ter aqui só é a seguinte, é escolher ali, na hora que você for comprar um pegador ou usar um pegador que você tem em casa, escolher um pegador que dê para você pegar aqui a bolinha, porque às vezes já comprei o pegador, cheguei aqui, ele não abriu o suficiente para pegar a bolinha, tá? Então, você tem que ver a bolinha que você vai escolher, ela tem que dar certo ali para o teu pegador. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai, com uma mãozinha, ele vai perceber onde ele tem um buraco, e com a outra mãozinha ele vai colocar a bolinha no outro, tá? No outro pote, tá bom? Essa também é uma atividade bem em conta, com
caixa de sorvete vazia, né? Dá para a gente fazer também sossegado. Agora nós vamos falar um pouco de discriminação tátil, tá? A finalidade é a gente trabalhar mesmo essa percepção, tá? Então, eu tenho aqui, ó, vou dar para vocês. Esse material a gente pode trabalhar várias coisas. A gente pode trabalhar com temas, por exemplo, eu tenho uma placa dessa que eu fiz só com coisas de banheiro, por exemplo. Então, com saboneteira, pente, escova. Então, depende da tua finalidade. Essa daqui foi aleatória. Aqui é uma placa de isopor, tá? Aqui eu comprei um papel cartão. Esse papel cartão ele é um pouco mais chique, que ele é brilhoso, olha, e ele é liso. Então, eu comprei ele porque ele é bem lisinho, tá vendo? Ele tem uma textura bem legal. E aqui é cola quente, para fazer o contorno dos objetos. Aí, a preocupação que a gente tem que ter aqui é procurar objetos que sejam, na maioria das vezes, planos, né? Para que a gente possa ter um contorno ali bem definido, ó, e ele possa encontrar o contorno certo. E aí eu dou lá o meu saquinho, ó, com os objetos e peço para que ele descubra ali onde está o contorno daquele objeto, tá? Então, aqui vou estar trabalhando a parte de discriminação. Aqui, olha, eu tenho uma placa de papelão, ó, com 4 divisórias feitas com papel, aqui também cartão, e eu tenho 4 tipos de grãos. Eu tenho arroz, feijão, lentilha e milho, tá? Aí, o que eu tenho? Eu tenho 4 bexigas com os grãos dentro. Cada uma tem um grão desse aqui. Então, ele vai ter que explorar aqui que grão que está dentro daquela bexiga e parear aqui, colocar aonde está o grãozinho que ele encontrou na bexiga, tá? Ô, Érica, esses grãos que estão na placa, você jogou cola por cima deles, é isso? Não joguei cola por cima. Porque se você joga cola por cima, ele fica difícil de você perceber. Como que eles estão grudadinhos aí? Eles estão grudadinhos com cola quente. Mas bem coladinhos. Por baixo, então. Isso. Põe a cola quente e vai colando bem certinho ali para que ele possa perceber bem o grão, tá? E ali a bexiga com cada grãozinho dentro, tem 4 bexigas, cada uma com um grão, para que ele possa perceber qual é o grãozinho e parear ali, tá? Então, essa é outra atividade que trabalha essa parte de discriminação tátil, tá? Aqui, ó, uma atividade bem simples também, bem em conta, ó. Aqui eu tenho uma caixa daquelas que a gente compra na lojinha de R$1,99, de talheres, tá? Eu compro com tampa porque eu acho que é legal quando a gente trabalha com eles e depois já fica guardadinho aqui, ó, tá? Mas pode comprar sem tampa, ou pode pegar aquele que você tem em casa que tá já lá, que você não vai usar mais. Aí, o que eu faço aqui, ó? Deixa eu tirar aqui para vocês. Ó, eu coloco aqui colado o garfo, a colher e a faca. E aqui em cima eu vou colocando, eu coloco um punhado deles aqui misturado, tá? Para quem... deixa eu explicar melhor aqui. Eu tô com um porta-talheres com 3 divisórias aqui, e em cada uma, numa eu colei uma faca, na outra eu colei uma colher e na outra eu colei um garfo. E na parte de cima dele, onde tem uma outra divisória na posição horizontal, eu coloquei os talheres misturados. Então, ele vai pegar cada um ali, vai explorar, vai identificar e vai colocar no lugarzinho certo, tá? Então, essa é outra atividade que também é bem simplesinha.
Os garfinhos e as facas são de plástico, desses garfinhos que a gente compra para festa, tá? Então, essa é uma outra opção. E esse aqui, ó, é uma caixa de sorvete. Em cima, ó, eu tenho três furos diferentes. Um deles é para uma tampa de garrafa PET. O outro é um furinho bem com um diâmetro bem pequenininho, que passa só um cotonete. E o outro é um compridinho, que é para uma ficha, como se fosse uma moeda, tá? Aí, o que eles vão fazer? Eu tenho uma caixa aqui, onde eu tenho isso tudo misturado. Então, eu tenho várias tampinhas, várias fichas e vários cotonetes. Aí, eles vão pegar, vão identificar e vão colocar no buraquinho certo aqui dentro da caixa, tá? Então, essa é uma outra atividade também para identificar e discriminar os objetos, tá? Agora, nós vamos falar um pouco de texturas diferentes, tá bom? Que também aqui eu vou trabalhar a memorização, a exploração tátil, orientação espacial. Vou mostrar primeiro esse aqui, depois vou mostrar o outro. Ó, aqui eu tenho placas de papelão, tá? E em cada plaquinha eu tenho os parzinhos aqui. Uma delas eu tenho colado feltro. No outro joguinho eu tenho um pedaço de madeira em cada uma. No outro eu tenho uma esponja, um pedaço de esponja, como aquelas que a gente tem na cozinha. No outro eu tenho aquele... como se fosse aquele jogo americano, sabe? Só que a gente coloca na mesa emborrachado, ondulado. Outro parzinho. E o outro parzinho eu tenho algodão, tá? Esse aqui, o que eu faço com ele? Eu coloco na mesa uma pecinha de... Primeiro eu mostro cada um, depois eu coloco na mesa uma pecinha de cada, e aí eu vou dando na mão deles e vou falando, agora você vai achar o parzinho desse aqui. E aí eles procuram lá o parzinho para mim, tá? Então, esse eu trabalho desse jeito. Agora, esse aqui, ó. Esse aqui é assim, ó. É também de papelão e EVA. Ó, ele é de papelão, EVA, é uma placa. Depois eu colei um EVA amarelo e na parte de cima eu colei um EVA vermelho com 6 buracos vazados do tamanho da tampa do Nescau, tá? Eu fiz 2 placas dessa. Por quê? Porque, num primeiro momento, esse aqui é um jogo da memória, com texturas. Então, num primeiro momento, eu trabalho só 3 texturas diferentes. E eles vão compreendendo ali como tem que jogar, que ele tem que virar uma tampinha, depois tem que virar outra para achar onde está a textura. Aqui, eu começo com 6 buracos. Por quê? Porque eles têm que entender que eles têm que se localizar, que eles têm que saber onde eles viraram aquela tampa, em que posição que ela está. Então, aqui, ó, eu tenho várias texturas, ó, também. Eu tenho plástico bolha, eu tenho feltro, eu tenho juta, esse emborrachado também, que a gente usa para jogo americano. Eu tenho uma lixa bem fininha aqui, ó. E tem um outro que é de manta acrílica também, tá? Então, o que eu faço? Quando ele já conseguiu compreender direitinho como joga e usou direitinho esse aqui, eu coloco um junto com o outro e aí a gente brinca lá com os 12 buracos, tá? Aí eu uso 6 texturas. Aí ele já compreendeu aqui, eu dificulto ali o trabalho, tá? Então, aqui eu também vou estar trabalhando memorização, exploração tátil, discriminação, tá? Tudo isso. E aqui
eu tenho uma caixa, ó. Fiz uma caixa de papelão, tá escrito aqui texturas em braille. E aqui, ó, o que eu fiz? Dentro dessa caixa, eu tenho, ó, várias fichas. Eu peguei fichas de papel cartão e eu tenho várias coisas aqui dentro, quer ver? Ó, aí é o que aquela professora perguntou do tapete sensorial e se a gente deve, se é importante, se é interessante mostrar. E aí aqui, ó, a gente vai... Eu tenho várias texturas, ó. Eu tenho aqui, ó, palha, a nossa buchinha da cozinha, aquele cobertorzinho macio, ó, botões, palitos de sorvete, aquele plástico ondulado, um pedaço daquela lixa d'água bem fininha. Aqui eu tenho grama. Aqui eu tenho manta acrílica, algodão, renda, papel alumínio, juta. Ó, aqui eu tenho pompom, emborrachado, toalha. Aqui eu tenho uma telinha de plástico, papel celofane. Aqui eu tenho lã e linha, um pedaço feito com cada um. Aqui eu tenho lacre de tampinha. Aqui tem que tomar cuidado, colar com a parte que fica mais pontudinha para baixo, para eles não machucarem o dedinho. Barbante de diferentes espessuras. Aqui eu tenho feltro, TNT, EVA de 3 tipos diferentes, com glitter, o atualhadinho e o liso. Aqui eu tenho renda e tenho aquele gripir, né? Diferente. Aqui eu tenho um elástico, bolinha de isopor e a parte macia da esponja. E aí, conforme eu vou tendo ideias, eu vou aumentando essa caixa, tá? E vou trabalhando com eles e vou explorando, e aí eles vão pegando, identificando, tá? Então, é bem importante que a gente mostre tudo isso e apresente o maior número de materiais e de coisas possíveis, tá? Agora a gente vai falar um pouco de identificar e classificar formas. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns materiais para a gente trabalhar formas. Eu vou mostrar primeiro um aqui, que a gente pode trabalhar formas e também trabalhar diâmetros diferentes, ó. É uma placa de papelão encapada com EVA, e aqui eu tenho diâmetros de vários tamanhos de tampas, tá? Então, aí, o que eu faço? Eu pego a caixinha lá, coloco as tampinhas, mostro para eles, e aí eles vão procurar onde está o encaixe para aquela tampinha, ó. São tampas bem diferentes, ó. E o que muda ali, além de cada tampa, também o diâmetro. Então, eles vão lá explorar e procurar cada encaixe ali, ó, tá? Então, aqui eu estou trabalhando forma, mas também estou trabalhando outras coisas aqui, não só forma geométrica, tá? Então, essa é uma ideia. Uma outra ideia, ó, esse aqui é uma placa de papelão também, com EVA, e de um lado eu tenho fixo aqui um quadrado, um triângulo e um círculo, e do outro lado eu tenho o velcro. Aí eu tiro as formas e peço para que eles achem o parzinho e colhem na frente ali, tá? Para identificar onde está o quadrado, onde está o parzinho ali do triângulo e do círculo. Esse aqui, ó, é também uma placa de papelão encapada com EVA. E em cima eu tenho ali, de uma forma, colado ali a forma de cada um, em pezinho, não só o contorno, tá?
fica como se fosse um depósito ali para eles colocarem as peças. Então, eu tenho um quadrado, um círculo e um triângulo, e aí eu tenho uma caixinha com vários tamanhos de círculo, quadrado e triângulo. Então, eles vão pegar a pecinha nessa caixinha. Essa parte de cima você faz de EVA também? Não, essa parte de cima é com papel cartão. Ah, tá. Tá? É com papel cartão para ele ficar bem firme assim, ó. Ele fica bem durinho. Aí eles exploram, mostram direitinho onde está cada um. E aí eles pegam na caixinha a pecinha, vão identificar a pecinha e vão colocar no buraquinho certo. Todos o que é quadrado no quadrado, o círculo e o triângulo, tá? Então, aqui é outra ideia também para a gente poder trabalhar com eles. Ó, esse aqui, ó, é uma coisa bem simples também, bem custo zero, ó. São duas placas de papelão, a de baixo é lisa, a de cima é vazada, com as formas, e as formas recortadas depois para que eles coloquem, ó, encaixem no lugar correto, tá vendo? Bem simples também e sem custo nenhum, tá? Esse aqui a gente pode fazer dessa forma aqui também, ó. É o mesmo a intenção, só que com outra coisa. Esse aqui é aqueles encaixes que a gente acha comprem nessas lojas de R$ 1,99, e aí a gente corta, né? Recorta para ele ficar vazado, tá vendo? E aí eu costumo colocar assim na mesa, ó, encaixando, deixando todos ali para que eles procurem direitinho, identifiquem a forma e depois encaixem ali, cada um no seu lugar, tá? Também para encaixar as formas geométricas. Esse aqui, ó, também, ó, custo zero, ó, é de papelão, é um papelão e com as formas coladas em velcro aqui. Esse eu coloco só para identificar, tá? Então, eles vão passando a mãozinha e vão identificando. Esse aqui, ó, eu tenho muitos materiais que eu trabalho com eles para trabalhar esse movimento aqui da linha, que a gente usa muito para a leitura do braille. Então, aqui, nesses trabalhos, nessas atividades, eu já costumo falar assim, ó, eles vão identificando aqui o quadrado, aí o círculo, o triângulo. Volta com a mãozinha pela mesma linha, agora procura a linha de baixo, porque é esse movimento que eles vão fazer para a leitura braille. Então, eu tenho muita atividade aqui que eu trabalho isso com eles, que é essa questão da linha, de se localizar para voltar, para procurar, porque eles usam isso na leitura, né? Então, esse é só também para identificação. Esse outro aqui, ó, também um papelão com tampinha de garrafa PET, e aí eu tenho cada forma aqui, eu tenho as 4 formas geométricas, e tá cortado aqui o círculo para que encaixe nas formas. Então, ele vai encaixar esse com 4 tampas que está numa distância maior, vai formar o retângulo, o que está mais apertadinho aqui formou o quadrado, o círculo e o triângulo, tá? Então, é para encaixar, ele vai identificar e vai encaixar. Esse aqui, ó, é uma outra atividade que eu fiz para a gente fazer também, para identificar as formas, com uma tampa de caixa de sapato, tá? Então, eu dividi aqui com um velcro no meio, um EVA no meio, para ficar um relevo. E aqui eu recortei 4 formas de papelão, encapei com fita durex, tá? E tá aqui, ó. Então, tem um círculo, um quadrado, um triângulo e um retângulo. E aí, eu fiz aqui como se fosse uma matriz, tá vendo, ó? Então, aqui eu tenho uma posição, tá? Primeiro, o triângulo, o quadrado, o círculo e o retângulo. Então, eu coloco aqui em cima e peço para ele reproduzir aqui embaixo. Quando ele fez S, eu tiro S e coloco o outro, que vai estar numa outra posição, tá? Então, aí ele vai identificar e ele vai reproduzir aqui, tá? Então, é uma outra ideia para a gente trabalhar formas também. Isso. Então,
essas são algumas ideias de materiais para a gente trabalhar essas habilidades, tá? Que ótimo, Érica. Eu agora vou ler junto com vocês algumas coisas sobre ideias para a gente trabalhar outras coisas, não só essa parte de pré-braille, tá? Com o nosso aluno mesmo em sala de aula e vou mostrar algumas outras coisas aqui para vocês, tá? É que eu volte na apresentação? Isso, a Dani, faz favor, você coloca ali onde tá aquelas matérias ali, que ali tem algumas dicas para a gente ler junto. Você me fala e qual slide é, por favor. Tá. Passando todas as gravuras, esse aí. Esse Ó, aqui? aí, ó, vamos ler ali junto, ó, que nós temos muitas dúvidas quando esse aluno deficiente visual chega em sala de aula, né? E deve ser sempre priorizado o comprometimento com a aprendizagem. E no decorrer da sua escolarização, em muitos momentos, esse aluno não tem acesso a materiais adaptados, dificultando ou impedindo que ele se aproprie dos conteúdos, que é exatamente tudo isso que a gente está falando, né? Aí, ó, Dani, passa para o outro fazendo um favor para mim. Aí, ó. Então, aqui a gente tem algumas dicas para a gente trabalhar com esses alunos e ter ideia ali de como proceder de acordo com cada aula ali, porque aí a gente está falou até agora ali um pouco do pré-braille, enquanto esse aluno está ali na sala de aula com o professor, com aquela aprendendo ali ainda o básico, né? Mas depois ele vai crescendo e aí começam outras dificuldades em sala de aula, né? Então, ali, ó, quando necessário, os vocábulos de português ou inglês podem ser soletrados. O material em braille feito pelo aluno deve ser sempre transcrito em tinta e revisado pelo professor para que sejam detectados erros e dúvidas. Isso aí, na maioria das vezes, não acontece. Eu vejo com os meus, eu transcrevo várias coisas ali. Muitas vezes os professores nem olham para saber se teve erro, se não teve. Então, isso é uma coisa que o professor tem que ficar muito atento, porque o professor precisa saber o que aquele aluno está fazendo, né? A matéria de aula deve ser disponibilizada em braille para um melhor rendimento. A gente sabe que isso é muito difícil também, né? Mas, na maioria das vezes, na medida do possível, o que a gente puder fazer e antecipar deve ser antecipado. Deve-se dar mais tempo para o aluno cego, para as atividades, né? Porque para que ele não fique em desvantagem dos outros, porque a leitura em braille é mais morosa, ele vai demorar um pouco mais para a escrita, então ele tem que ter um pouco mais de tempo, tá? Nas aulas de geografia, os mapas e gráficos devem ser adaptados em relevo e ter legendas bem definidas. O professor de educação física pode usar o corpo do próprio aluno para demonstrar os movimentos solicitados na aula. Isso, Dani, obrigada. As aulas de laboratório devem ser sempre bem pensadas, porque em diversos momentos as atividades são meramente visuais, o aluno deve com frequência participar de forma ativa, o professor pode descrever oralmente os fatos para que ele compreenda melhor a experiência e tenha um melhor aproveitamento. O professor de matemática, ele tem que ter sempre o código da matemática perto. Por quê? Porque por mais que a gente trabalhe ali com aquele aluno, ensine o braille, trabalhe com ele, quando ele está na aula de matemática, são muitos símbolos, são muitos pontos diferentes ali. Então, o professor, não é que o professor tem que saber o braille, mas se o professor tiver o código de matemática, ele vai estar lá falando para o aluno, agora abre chaves. Aí o aluno vai falar, e agora? Esqueci, como que é chaves? O professor, se o professor tiver o código ali, ele vai poder dizer para ele que ponto que é, e ele vai poder dar a sequência ali na atividade dele, entendeu? Então, é importante. Adaptar os gráficos nas atividades de matemática, utilizar materiais com diferentes texturas para diferenciar bem os itens, sempre que possível, descrever cores, pois mesmo sem vê-las, são de grande importância para o cotidiano. Cor do cabelo, a saia da amiga, se combina com o sapato. Então, falar de cores sem problema nenhum e explicar e fazer um comparativo aí para que ele compreenda as coisas que são daquelas cores, o que é da mesma cor, e aquela que o
o bege combina com marrom, e até para quando ele estiver escolhendo as roupas ali para se vestir, para que ele saiba, né? Você tem que dar todas essas informações, tá? Eu vou agora, Dani, ó, se quiser, pode tirar essas fotos, eu vou mostrar esses materiais aqui para elas também, tá? Ó, ali eu tenho alguns materiais aqui que a gente pode trabalhar algumas coisas também em sala de aula, depois desse período preparatório aí, e para a gente, quando a gente estiver ali já falando de braille, ó, aqui eu tenho algumas cartelas de EVA, em cima eu tenho em braille, eu tenho o número ampliado também, eu fiz as fichas com borboletas, tá, de EVA, e ali eu estou trabalhando aqui quantidade, estou trabalhando os números, tá? Então, ó, cada ficha tem uma quantidade aqui, de 0 até 10, tá? Então, essa aqui é uma ideia. Aqui, ó, essa aqui é uma base de EVA, e essas são cartelinhas que a gente pode trabalhar como se fosse um alfabeto móvel que a gente usa com o nosso aluno ali na sala de aula. Aqui eu posso pedir, por exemplo, enquanto a gente está trabalhando lá na instituição e está fazendo a parte de alfabetização, a gente pode estar falando para o professor, olha, hoje eu trabalhei essas palavras, você pode pedir para ele reproduzir ali enquanto ele não está usando a máquina ou alguma coisa assim, ou para até treinar, ou para fazer pequenos ditados ali, então ele pode estar usando. Aqui é uma base de EVA, ó, aquele EVA grossão, eu cortei e fiz uma base aqui, ó, tá? E essas cartelinhas braille aqui, tá? Aqui tem uma outra ideia também, que enquanto ele não está ali usando máquina ou nada em sala de aula, ó, aqui é uma placa de isopor com linhas em velcro coladas aqui, ó. E aí eu fiz aqui como se fosse uma cartinha aqui, ó, para abrir umas cartelinhas, e colei nessas linhas de EVA pequenas cartelinhas ali com as letras, tá vendo? E aí eu peço, coloco um número menor de cartelinhas aqui para que não fique morosa a atividade, ele não tenha que procurar em muitas cartelas, e peço para que ele escreva aqui, ou uma frase que eu ditar, ou uma palavra, tá? Então, é um jeito também do professor... As pecinhas têm velcro atrás. As pecinhas têm velcro atrás, todas elas, ó. Tá. E aí cola na outra. Aí ele vai... Aí eu seleciono aqui, eu não deixo tudo isso, porque ele vai ter que procurar uma por uma, né? E se eu deixo muito, ele vai ficar muito tempo na mesma atividade. Então, eu deixo uma quantidade menor de letras aqui, e aí eu vou pedindo para que ele escreva aqui o que eu quero, tá? Então, é uma ideia também para a gente ir trabalhando isso lá. Ali a gente estava falando de algumas coisas para a gente trabalhar com o nosso aluno. Ó, aqui eu tenho um mapa, ó, com diferentes texturas. Então, aqui eu tenho, ó, um EVA daquele felpudinho, um EVA com glitter, um papel canelado, aqui eu tenho papel camurça e um EVA liso. Aqui eu tenho uma legenda, essa legenda é feita com Rotex, esse Rotex é uma fita, aqui eu usei, ele tem uma rotuladora em braille já, que a gente compra ela assim, ela vende em braille, rotuladora braille chama. E essa fitinha a gente compra na papelaria, porque tem a rotuladora normal mesmo, que a gente usa para colocar em pasta essas etiquetas ou em arquivos, né? E em braille, eu acho bem legal que a gente pode usar isso até em casa, para colocar no micro-ondas, para colocar em alguns lugares que a gente quer que ele identifique ali alguns botões, né? E importantes, então a gente pode usar também. Aqui eu usei para legenda, tá? Então, para diferenciando bem ali, é um mapa do Brasil dividido em regiões. Para fazer essa impressão em braille nesse material, você usa o quê? Uma máquina braille? Não, aqui eu posso fazer isso aqui, Dani, ó. Quem não tem essa rotuladora,
pode pôr essa fitinha na reglete e fazer compulsão. É bem mais trabalhoso, mas você consegue fazer. Agora, quem tem a rotuladora, você coloca essa fitinha na rotuladora e você posiciona ali, é uma roda onde já tem as letras, você posiciona mas a letra. Essa rotuladora é uma coisa comum de ter nas salas de recursos? Não sei se na sala de recursos é comum ter. Essa rotuladora, por exemplo, na instituição onde eu trabalho, tem. É uma coisa que a gente usa, eu uso bastante. Eu uso bastante para fazer atividade até. Então, é uma coisa bem legal de ter. Não é muito caro, eu não sei hoje quanto que custa, não é uma coisa absurda, dá para o professor ter na sala, mas se ele não tem, ele consegue fazer isso sem ter essa rotuladora. Ele compra essa fitinha aqui, ele compra na papelaria, ele fala que ele quer comprar fita para Rotex, fita Rotex chama, é uma caixinha assim, vem um rolinho dessa fita. Aí ele posiciona na reglete, cola ali com um durex, né, devagarinho nas pontinhas para ela não se mexer, e fura, faz a escrita que ele quiser ali e depois ele cola aqui. Esse aqui é um adesivo, né? Ela é um adesivo. Então ela não precisa ter uma rotuladora dessa para fazer isso aqui, tá? Se tiver, lógico que é um trabalho muito mais fácil, né? É rapidinho, você faz na rotuladora. Mas ele não precisa ter, tá? Ó, aqui, por exemplo, ó, é uma outra ideia de um quebra-cabeça. Ó, peraí, deixa eu abaixar um pouco aqui para ele não cair. Ó, aqui eu tenho escrito aqui em cima, aqui é uma base de EVA, e aqui eu tenho um papel cartão com 4 tiras, e em cima eu tenho a palavra bule, com a mesma fitinha. Aí, em cada pedaço dessas tiras, eu tenho uma letra. Aí, quando ele montar a palavrinha bule aqui, vai formar o desenho de um bule que foi feito o contorno aqui com a cola quente, tá vendo? Outra hora que você mostrou esse contorno com a cola quente, o meu cursista perguntou se pode ser feito com barbante também, esse contorno. Pode ser feito com barbante. Aqui eu sou ansiosa, então, para mim, a cola quente é perfeita, porque seca no mesmo instante. Então, eu gosto de fazer com a cola quente, mas pode ser feito com barbante sim, tá? Aqui, ó, eu tenho exemplos ali do que a gente falou, da matemática ali, ó. Aqui eu tenho, ó, só com palitos, ó, e texturas aqui diferentes. Eu tenho aqui uma textura com glitter e uma textura de camurça, ó, para trabalhar ângulos, tá? Então, dá para ele entender aqui, compreender direitinho o que o professor está querendo dizer, com um material bem simples aqui também, ó, palito. Aqui, ó, com barbante, esse barbante aqui, ó, é aquele barbante, é um barbante também colado com cola quente, eu tingi e colei, ó, tá? Então, aqui ele tem as retas, ó, retas paralelas, retas perpendiculares, ó. Aí é só você colar no formato que você quer, escrever em braille ali em cima, para que ele identifique direitinho e consiga perceber ali a diferença das retas que o professor está explicando ali. Aqui são só alguns exemplos dessas dicas que a gente deu antes, para que ele compreenda ali, ó, aqui, ó, um gráfico, ó, bem simples, redondo. Angélica, só para esclarecer, o pessoal perguntou ali, essas atividades que você está mostrando agora já são para as crianças que já sabem o braille, né? Isso. Ali no começo eu mostrei para as crianças que estão começando com o braille, tá? Uhum. E agora aqui, para os que já estão ali um pouco mais avançado e que estão precisando dessas dicas que a gente deu ali, que eu falei que são para crianças que já estão nessa fase da alfabetização e já estão no 6º ano, que já estão tendo outros conteúdos, né? E aí estão tendo, vão ter matérias ali e coisas bem mais complexas, e eles têm, o professor também tem que ter essa preocupação, tá? Então, desde a hora que a gente terminou aquela apresentação do PowerPoint, todos esses materiais que ele está mostrando de lá para cá, já são para esses alunos que já têm conhecimento de braille. Isso, ali onde a gente colocou ali daquelas matérias e dessas dicas que eu li agora,
esses materiais são desses alunos que já estão numa outra fase, tá? Então, aqui é uma outra coisa, ó. Aqui, ó, eu trouxe também para dar ideia. Aqui também tem uma outra coisa, ó. Esse aqui é um geoplano também, que você pode comprar, mas esse aqui eu fiz, ó. É um pedaço de madeira. Aqui são pregos, você tem que ter a preocupação de pegar aqueles preguinhos com a cabeça mais arredondadinha para não machucar. E aqui são elásticos, daqueles elastiquinhos de cabelo. Aí, o que eu faço aqui, ó? Eu coloco ali uma matriz, por exemplo, com cola quente, e peço para que ele reproduza isso aqui, ó, para que ele vá conhecendo outras formas e se apropriando, tá? Tem um software que se chama GeoGebra, que os alunos videntes fazem esse tipo de atividade, né? Isso aí já é um recurso para o aluno vidente fazer. E esse geoplano a gente compra, né? Mas não sei dizer o custo dele, mas ele é bem simples de fazer. Você faz em casa, ó. Pega uma madeira lá mais grossa, compra os preguinhos, mede direitinho e dá super certo, ó. Esse aqui foi eu que fiz, tá? Uhum. Ó, aí, mostrar para vocês aqui 2 ideias de desenho, que às vezes a gente fala, a criança lê para desenhar. Então, aqui eu tenho uma ideia, ó. Aqui é uma prancheta com papel cartão encapado aqui com uma tela daquelas de mosqueteiro, tá? Aí, aqui, ó, aqui nesse caso, a criança consegue pôr a folha aqui, desenhar e ver o que ela está desenhando, porque a hora que ela virar, vai estar áspero ali onde ela desenhou. Ela pode estar desenhando com a caneta, com lápis, tá? Então, ela vai pôr a folhinha aqui. Deixa eu ver que eu não tenho nenhuma folhinha em branco. Mas, ó, ele vai pôr a folhinha aqui e ele vai fazer o desenho aqui, ó. Ele vai fazer o desenho que ele quiser, aqui em cima. Quando ele virar, essa partezinha onde ele fez o desenho tá áspero. Então, ele consegue desenhar e saber o que ele desenhou, tá? Então, aqui é um recurso que é bem legal da gente usar. Qual é o material que tem aí por baixo, Érica? Repete. Ó, aqui, ó, é uma prancheta, tá? Para ficar firminho para ele usar. E aqui, ó, na verdade, esse aqui é um papelão. E aqui é uma tela daquela de mosqueteiro, ó, aquela tela fininha, tá vendo? Ó? Um tule. Aí você prende aqui junto com a folha, isso. Aí você prende junto com a folha e ele pode desenhar com a caneta, com lápis. E aí, conforme ele for desenhando, atrás ele vai perceber direitinho a textura, vai ficar áspero ali. Ele vai passar o dedinho, vai ficar em relevo. Se ele quiser com giz de cera, será que fica melhor ainda? Vai ficar marcar mais ainda. Eu não sei se o giz de cera, na hora que ele tiver passado, o giz de cera, como ele é grosso na ponta, na hora que ele passar, talvez ele não fique esse vinco certinho que vai ficar com a caneta. Agora, já que você falou do giz de cera, vou dar uma dica para as professoras aí também. Quando eles estiverem pintando, eu não dou lápis de cor para eles para pintar quase nunca. Por quê? Porque com o giz de cera, quando eu estou ensinando ali a pintar, eu vou mostrando ali onde está o espaço, delimito ali o espaço que eu quero que pinte, mostro, sempre fazer desenhos com poucos detalhes, né? E aí eu coloco ali a mãozinha dele, vou mostrando que ele tem que ir com uma mãozinha se orientando e com a outra ele vai pintando. Quando ele pinta com o giz de cera, depois, se vocês quiserem fazer o teste, vocês vão ver. Aonde você passa o giz de cera, você passa a sua mão e ele pega, ele fica uma textura diferente. Com o lápis de cor, não. O lápis de cor fica tudo liso. O giz de cera, ele consegue, sem a ajuda de ninguém, saber onde ele já pintou. Então, ele vai passando a mãozinha, ele consegue saber onde falta pintar. Então, eu acho que é legal o giz de cera, porque eles têm autonomia ali para poder pintar e sem precisar ficar pedindo ajuda para falar onde falta, onde está em branco. E o giz de cera é bem legal para isso, tá? O desenho você também faz com cola quente? Então, às vezes eu faço desenho com cola quente, às vezes eu faço desenho com carretilha. Vou mostrar aqui um com carretilha, ó. A carretilha, eu não uso para eles fazerem o desenho com a carretilha, porque a carretilha,
na curva é difícil e eles não têm, às vezes, essa habilidade para fazer ali e conseguir ver depois o que eles fizeram. Eu uso esse recurso para fazer o desenho quando eles estão fazendo o desenho. Quando sou eu que dou o desenho, eu uso muitas vezes a carretilha. Então, eu faço, aqui eu tenho um exemplo, eu faço uma casa, tá vendo? Ó? E aí, eu uso um emborrachado grosso atrás, pode ser aqueles de mouse, sabe? Aí você vai passar aqui a carretilha, ó. Essa carretilha não é de pastel, essa carretilha é aquela carretilha de costura. Você compra em loja de aviamentos, tá? Aí você vai passar a carretilha aqui em todo o contorno, sempre com poucos detalhes, tá? E aí, quando você virar, ele vai estar lá o desenho que você fez ali, tá? Vai estar o contorno certinho. Então, você pode... Eu faço, às vezes, com carretilha, às vezes faço com a cola quente, mas você pode fazer também barbante, você pode, desde que você tenha o espaço ali bem delimitado, não tem problema nenhum, tá? E sempre também, mostrar sempre todo o desenho. Desculpa te interromper, que já está quase no nosso finalmente. Já terminei. Eu vou juntar as últimas perguntas, eu vou te encaminhar depois, você responde e a gente disponibiliza lá para eles, tá bom? Deixa eu só te falar, só vou te mostrar aqui, que é um soroban, tá? E aqui, eu tenho uma reglete e o punção, tá? Aquela fitinha que eu falei do Rotex, vocês podem colar aqui e aí escrever e vai ter o mesmo efeito, tá legal? Isso. É isso, gente. Espero ter contribuído com algumas ideias. Espero que vocês possam tirar algum proveito aí para a sala de aula, alguma ideia boa, né? Que venha a calhar aí para a necessidade de algum aluninho lá seu. E depois vou passar a tabela, vou passar para a Daniela, ela deixa disponível para vocês e espero ter contribuído de alguma forma. Ela contribuiu muito, tem vários comentários ali, e depois eu vou passar para você responder e a gente disponibiliza. Tá joia, tá certo, obrigada. Eu que agradeço. Valéria? Na verdade, eu primeiro quero agradecer, Érica, você, que aula, né? Eu acredito que para os alunos aí, para os professores, foi sensacional. É isso que a gente sente falta na sala de aula, né? Dessa experiência, dessas possibilidades. E é essa prática que o nosso maior objetivo era trazer, né? Que essas possibilidades do aprendizado do Braille e do pré-Braille, junto em parceria com o Braille Brix, pessoal. Então, olha quantas possibilidades, né? E você vê, assim, a nossa carência de material dentro da sala de aula, né? Essa falta de oportunidade e coisas que você tem em casa, né? Então, materiais em casa, a família pode contribuir muito. Eu estava vendo vocês falando do desodorante, então... Quantas oportunidades e quantas atividades. E também, pessoal, pensar nessa associação do Braille Brix nessas atividades. Nas primeiras lives, acabamos trazendo adaptações com o Braille Brix, com massinha de modelar, com pecinhas de sucata. Então, eu posso pegar... A Erika até trouxe uma muito parecida da caixinha com arroz, né? Então, pegamos a caixinha de arroz, colocamos as pecinhas do Braille Brix, ela já trouxe do feijão, então você percebe que você pode trabalhar com a criança cega congênita, você pode trabalhar com baixa visão, você tem alto contraste, então você pode até ali estimular essa visão, né? Um exercício de estimular, exercício de percepção, de coordenação motora fina, com o Braille Brix e com os recursos que é possíveis ali de acesso aos alunos com deficiência visual, né? E o primeiro ponto é para todos, né? Então, isso é muito importante, o acesso para todos, para criança com deficiência, para outras, né, que têm outras deficiências e os videntes também da sala de aula. Então, agradeço, assim, não tem palavras, foi uma live riquíssima aí de aprendizados, eu tenho certeza que isso vai levar para a vida inteira aí dos educadores, como prática pedagógica mesmo dentro da sala de aula. Obrigada, tá? Imagine, eu também queria deixar aqui um ponto muito importante, que a proposta dessa semana, na plataforma, vocês já podem alinhar com o Braille Brix no plano de intervenção, né? Então, pensar nessas estratégias, nessas possibilidades
e ver que não tem um perfil fechado. É extra. A própria Érica ainda trouxe. Eu vou sabendo, eu vou aprendendo, eu já vou articulando e adicionando. Você vê que não tem limite. Quanto mais criatividade inserindo neste processo, tá? Então, eu acredito que, em nome dos professores, agradecemos essa aula fantástica aí e colocar em prática isso faz toda a diferença no processo e no desenvolvimento integral de todas as crianças. É primordial esse desafio aí e ter resultados satisfatórios aí no processo de aprendizagem. Tá bom? E assim, ó, deixa eu só falar uma coisinha, Val. Muito obrigada, minha querida. E assim, ó, se vocês tiverem interesse, fiquem atentos para esse curso do segundo semestre pela Fundação Dorina. E aí a gente vai aprender a fazer todos esses materiais que a gente fez aqui, tá? Perguntaram se você tem Instagram. Instagram? E tenho. Só que o meu Instagram, na verdade, eu vou passar. Depois você me passa, eu coloco lá no ambiente. Eu passo para você. Tá bom. Tá? Érica e Valéria, obrigada. Meninas, vocês, assim, contribuíram muito, né? A atividade dessa semana, né? Os cursistas em grupo, já no grupo que vocês já estão formando para a atividade final do curso, aquele mesmo grupo, você, ou quem não quiser, quiser fazer individualmente também, está livre essa atividade, né? Mas no máximo, com aquele grupo, vocês vão escolher uma dessas ideias que a Érica trouxe, ou procurar alguma outra que vocês achem interessante para produzir, tá bom? Tem que ser uma coisa produzida por vocês. Então, nessa semana é só produzir o material, seguindo aquele roteirinho que a gente colocou. E na outra semana, no mesmo fórum, vocês vão comentar os materiais que os outros cursistas, os outros grupos elaboraram, tá bom? Então, são atividades bem simples, baseadas nas ideias que a Érica trouxe aqui para a gente. Tá certo? E as perguntas que não foram respondidas ao final, gente, a Érica vai responder e eu vou disponibilizar lá no AVA. Tá, da mesma forma que eu fiz na semana passada, tá? Quem fez pergunta na semana passada para a Luciane, não tem tempo para ela responder, já está respondidinho. Pode ir lá na agenda da semana passada que vocês vão encontrar as respostas lá de todas as perguntas. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Obrigada por quem está aqui com a gente até agora. Olha, temos até agora aqui 356 pessoas às 10 horas da noite, Érica. Legal. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela participação de todos vocês, viu? Sou muito grata. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite.